você vê diferente do que parece igual. Por isso que no Egito a arte é tão legal. Diferente do que parece igual. Por isso que no Egito a arte é tão legal. Faraó, faraó. Pois é, vamos fazer a nossa revisão sobre a arte egípcia, né? Que tem toda essa, olha, essa canção, uma homenagem, né? Maravilhosa, feita ao Egito, a todo o seu poder. Então, rapidinho, vou colocar o meu violão na estante dele, tá? Para a gente já ir para a nossa revisão de conteúdos aí, né? Porque busquei aqui um pouquinho de alegria, porque a gente sabe que a aula é puxada, né? Muito conteúdo forte, muita coisa, muita informação para a gente digerir, não é isso? Começando aqui, então, você vê o seguinte, na arte egípcia, a arte e a religião sustentavam, né, os códigos e as regras a serem seguidas pelos artistas, né? Então, quem mandava aí era a religião, porque a religião obrigava a que a arte fosse toda voltada para os símbolos, né? Então existiam os símbolos religiosos. Então existiam regras bem rígidas para o artista, para a pessoa. O artista, para eles, era a pessoa que tinha habilidades para fazer estas coisas aqui, como isso aqui foi encontrado aqui nessa pedra aqui, ó. Viu aí? E aí a gente já vai aqui direto aqui, dá uma olhada aqui na lei da frontalidade, onde a representação de uma figura ou objeto em primeiro plano tinha sempre que ter o corpo de frente e a cabeça de perfil. Então, a cabeça fica de perfil de lado. Olha aqui, ó. Viu aqui, ó. E quando se tratava de deuses, era representado com a cabeça de um animal, né? De um chacal. E os braços e as pernas também de lado, tá? E a cor, olha a diferença da cor aqui, do homem e da cor da mulher. É isso? Uma cor acinzentada, né? Puxada para não cinza. Não é isso que eu estou falando, tá? Então, vamos ver também aqui, revisar aqui, relembrar aqui também sobre as pirâmides. As 3 pirâmides que ficam na cidade de Gizé, que são os maiores símbolos da arquitetura, da arte e da arte egípcia, e que buscavam a perfeição divina imutável. Por isso que é uma coisa assim tão grandiosa e tão difícil de ser refeita, né? De ser repetida, né? Porque essas pirâmides aí, até hoje não se explica assim com exatidão como foi que eles conseguiram colocar superpor esses grandes blocos de pedra, não é isso? Então, aqui, depois que a gente viu assim um pouquinho aí, reviu, né, sobre a arte egípcia, nós chegamos ao fim da nossa revisão. Vamos ver aí algumas questões aí que eu sei que vocês vão matar a pau. Ligeirinho a gente volta. Vamos lá? Pois é, não fica aí com o teu coração tranquilo aí, pulsando muito rápido, nada disso, não fica nervoso, porque a gente vai tirar de letra aí. Vamos logo lá para as nossas questões? Vamos seguir aqui, ó, tirar as dúvidas, e aí vamos lá. A primeira questão, você tem a seguinte: a influência religiosa, aqui é o contexto, tá? Sobre a arte egípcia gerou um tipo de uniformidade simbólica que fez com que as obras fossem todas muito parecidas. É verdade, a gente viu um bocado de coisa aí e tudo tem os mesmos desenhos, né? O padrão para representar seres humanos era, qual era a lei? Que a gente falou bastante dela. Qual será, hein? Tá difícil essa, hein? Essa veio dada mesmo.
Então, a lei principal para representar, para quando se ia fazer desenho, pintura ou escultura de um ser humano, tinha que obedecer à lei da frontalidade, famosa lei egípcia sobre as artes. E quem não seguisse a lei era severamente punido, até com a vida. Seguindo aqui, nós temos a questão 2, também, a prática de colocar os bens. Eita, eu não falei? Eu falei. A prática de colocar os bens do faraó nas pirâmides, ou nas mastabas, ou nos túmulos, fundamentava a crença. Qual crença? Então, vamos ver aqui, nenhum objeto do faraó podia ser herdado. Os pertences do faraó eram amaldiçoados. Os pertences deviam estar longe das vistas dos mortais. Os objetos se tornavam sagrados após a morte do faraó, ou então a vida após a morte seria igual à vida terrena. Então, o que tinha a ver essa prática de colocar os bens do faraó lá onde ele estava, né, sepultado? Tinha a ver que eles acreditavam que existia uma vida após a morte e que essa vida seria igual à vida que o faraó vivia na terra também, tá? Então, ele continuaria sendo faraó, cheio das riquezas, cheio dos poderes. Esse era o que eles acreditavam. Seguindo aqui, vamos para a questão de número 3. Né? É uma questão adaptada, né? Então vamos lá. Vamos ler com calma para a gente poder saber, discernir aí a resposta. A construção das pirâmides do Egito Antigo ainda está envolta em mistérios e curiosidades, sendo fonte de estudos na história, na engenharia, na matemática e na arte. A grande pergunta, né? Eu falei, né? O processo de construção das pirâmides caracteriza-se pela, então vamos ver aqui, a despreocupação em edificar um templo duradouro, a arquitetura dissociada de funções de ordem funerária, a aplicação de diversos materiais como a madeira e o estanho, edificações grandiosas arquitetadas em pedra. E essa outra alternativa aqui para a gente analisar, a utilização de tijolos de argila na edificação de suas paredes internas. Aí vamos ver aí o que foi que a gente pôde discernir disso aí, né? Então, na letra D, fala o seguinte, ó, o processo de construção das pirâmides caracteriza-se pelas edificações grandiosas arquitetadas em pedras. Então, os blocos de pedras que foram trabalhados e colocados uns sobre os outros e que encaixam perfeitamente, né, é uma coisa assim enigmática que ainda tira o sono de muitas pessoas que têm assim a curiosidade de saber como as coisas aconteceram, né? Porque realmente é muito difícil da gente chegar numa conclusão. A gente levanta uma hipótese, levanta uma ideia, mas difícil de chegar. Vamos na questão número 4, então. Entre as manifestações, a arte egípcia, da arte egípcia estão pinturas, esculturas e obras arquitetônicas, como as pirâmides e os templos. A simbologia das cores, a lei da frontalidade e a busca pela eternidade são
os princípios dessa arte, que visava tanto glorificar os deuses quanto eternizar os faraós. Olha só qual era a proposta da arte: glorificar os deuses e eternizar os faraós. Veja que aí já tem mais uma dica aí, né? Então, nossas alternativas aqui para essa questão aí. A arte egípcia era puramente estética, sem qualquer relação com a espiritualidade ou poder político. Os escultores egípcios representavam os faraós com proporções humanas comuns, sem hierarquia. A pintura egípcia seguia a lei da frontalidade, destacando figuras com troncos frontais e rostos de perfil. As pirâmides eram utilizadas como espaço para reuniões e cerimônias públicas. E a última aqui, ó, a arte egípcia rejeitava o uso de cores. Então aí merece uma análise bem cuidadosa, né? Porque, olha só, isso aqui realmente, ó, a pintura, isso aqui é verdade demais, gente. É o que a gente viu sobre a lei da frontalidade, né? O tronco, só o tronco frontal, o rosto e os braços e as pernas, tudo de perfil. Não é? Vamos ver uma questão aqui do Enem, bora lá, bora lá. Vamos aqui dar uma decolada aí, ó, para o futuro. Pegar esse avião aí, vamos ver. Vamos ver aqui uma da FUVEST. É antiga aqui, mas serve, né? Examine essas imagens produzidas no Antigo Egito. Olha aqui, pessoas trabalhando, provavelmente escravos aí no Reino Antigo. Aí já no Reino Novo tem essa outra informação. E também no Reino Novo tem também essa outra informação através do desenho dos quadros. Então vamos ver o significado, vamos ver o que as imagens revelam. Olha, será que é apenas o caráter, será que é o caráter familiar, a família cultivando, no cultivo agrícola no Oriente Próximo, dada a escassez da mão de obra e a proibição no Antigo Egito do trabalho compulsório, forçado, aí bem aqui, a inexistência de qualquer conhecimento tecnológico que permitisse o aprimoramento da produção de alimentos, o que provoca longas temporadas de fome. O prevalecimento da agricultura como única atividade econômica, dada a impossibilidade de caça ou pesca nas regiões ocupadas pelo Antigo Egito. E aqui, ó, tem a letra D e a letra E também. Ó. A importância das atividades agrícolas do Antigo Egito, que ocupavam os trabalhadores durante aproximadamente metade do ano. E aqui, a dificuldade de acesso à água em todo o Egito, o que limitava as atividades de plantio e inviabilizava a criação de gado de maior porte. Eu vou lendo e vou tendo aquela coceira na garganta, aquela vontade de dizer, não, isso aqui está fora, mas eu fico calado porque é necessário que você exercite, né, esse poder de análise aí, que é importantíssimo, viu, para o desenvolvimento seu. Então, coincidentemente, aqui na página que eu estou, essa é a resposta para o que as imagens revelam, tá? Então, o que ela revela? Revela isso aqui, ó. A importância das atividades agrícolas, que era uma atividade que ocupava os trabalhadores durante aproximadamente metade do ano, tá? Mas olha, esse negócio de dificuldade de acesso à água, por favor, né? É erradíssimo, porque o Egito todo está associado ao segundo maior rio do mundo. O primeiro é o Amazonas, o segundo é o Nilo.
em extensão, em comprimento, parece que, eu lembro, faz muitos e muitos anos que eu li sobre isso. E aqui, ó, você vê também que, dada a impossibilidade de caça ou pesca, não, isso não, porque se tinha um grande rio, se tinha, né, foi pelo contrário. E tinha os famosos crocodilos, né, do Rio Nilo. Eles tinham conhecimento, sim, não da tecnologia atual, né, mas eles tinham conhecimento e tinham sabedoria sobre a produção de alimentos. Mas houve, sim, períodos de longas secas, sim, mas não devido ao fato de falta de conhecimento agrícola. Então, vamos seguir aqui para a gente já partir para a questão. Isso aqui é a 5, né? Questão de número 6 aqui. Então, vamos lá. Olha só essa contextualização, tá bom? A arte egípcia e seus propósitos está aqui nesse quadrinho aqui. Vamos lá. A arte egípcia é caracterizada por sua funcionalidade. Tinha uma função e relação íntima com a religião e a política. Tá? Então, quem mandava era o grande clero, né? e o seu poder político de tomar decisões que afetavam toda a população. As obras incluem esculturas, pinturas e arquiteturas monumentais, grandiosíssimas, e foram criadas para glorificar os deuses e perpetuar a memória dos faraós e assegurar a continuidade da vida após a morte. Então aqui está resumido aí bastante, né, sobre a arte egípcia, né? Que tem a característica de uma função relacionada com a religião e a política, que eram as artes quais eram? Esculturas, pinturas, arquiteturas grandiosas e que eram criadas para glorificar os deuses e manter a memória dos faraós e também garantir a vida após a morte. Não é isso? Então, depois de entender isso aqui, depois de ter esse contexto aí, explique como a arte egípcia reflete valores religiosos e políticos da civilização egípcia. Destaque a sua função simbólica e a prática do contexto social da sua época. Então, gente, mais uma vez, quando você vai dar a sua opinião a respeito, né? E aí eu já vou aqui ler para vocês uma possível resposta, onde eu vou tocar em todos os pontos, claro, mas que a sua resposta possa ser diferente dessa, você possa ter aí, dar a sua ideia do que você aprendeu sobre a arte egípcia. Mas, normalmente, você teria que falar sobre essas coisas aqui, não todas, mas você teria que dizer que a arte egípcia reflete profundamente os valores religiosos e políticos da civilização. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e na importância de agradar os deuses para alcançar a imortalidade. Olha aí que coisa interessante. Por isso, suas obras tinham um caráter funcional, como as pinturas nas tumbas, que ilustravam o cotidiano e os rituais necessários para a jornada espiritual dos mortos. Na arquitetura, as pirâmides simbolizavam não apenas o poder dos faraós, mas também a sua conexão divina com os deuses. As esculturas, por sua vez, ressaltavam, exaltavam a figura dos governantes, que eram vistos como intermediários entre o mundo humano e o divino, sendo representados em proporções hierárquicas para mostrar sua superioridade. Então, eles eram maiores do que os demais. E aí temos também um material complementar, né, que você vai ver aí, já se preparando para a próxima aula, já vendo sobre deuses, sobre toda essa
funcionalidade. E aí a nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado do Egito, da arte egípcia. Cuidado aí com o olho de Horus, né? Ficamos por aqui. Até a próxima aula, então. Valeu!